Olá, amigos do Na Capital, aqui o Café Cultura na Capital. Por que a gente faz isso? Lá dentro do escritório tem várias empresas produzindo conhecimento que elas trazem para cá, para esse café, para compartilhar aqui. Então hoje vai ser a rodada, a gente vai falar sobre a importância da inteligência emocional, soft skills, né, para os profissionais que cada vez vão galgando degraus na sua evolução profissional. Acabei de aprender da professora Elaine aqui, né, na conversinha. E essa habilidade ela vai se tornando mais importante do que as habilidades técnicas em si. Vamos falar sobre isso hoje aí. Chama aqui o Márcio Mersoni, que vem representando o CDL Jovem, que é quem está facilitando esse encontro aqui. Chega mais, Márcio. O Márcio é psicólogo, professor de meditação. Massa, as meditações que já fez aqui várias vezes aqui com o pessoal do Na Capital também. E deixo aqui com o Márcio, então, ele vai tocar o resto aqui do bate-papo. Você pode convidar suas convidadas e vamos bater papo. Vou ficar aqui assistindo e fazendo pergunta. Perfeito, obrigado, Eric, obrigado. Uma ótima noite, prazer enorme estar aqui nesse Café Cultura do Na Capital, representando a CDL Jovem. Sou Márcio Mersoni, sou psicólogo, especialista em gestão de pessoas e instrutor de meditação. Então, nada melhor para a gente poder falar sobre inteligência emocional do que chamar nossas convidadas aqui, que têm uma experiência e um conhecimento muito amplo para isso. Então, quero chamar a Elaine Viana, que é professora e mentora em inteligência emocional e relacional e facilitadora de conversas difíceis. Elaine, vamos ter conversas fáceis hoje ou vamos ter conversas difíceis? Espero que seja muito conversas divertidas. Uau, principalmente. Melhor ainda. Boa noite. Boa noite. E quero chamar a Danúbia, que é profissional de marketing e professora de produtividade, Danúbia Rocha. Tudo bom? Boa noite, boa noite. Bom, primeiro quero agradecer a presença de vocês duas. É um prazer enorme estar aqui partilhando desse espaço de conversa com a Elaine e com a Danúbia. E quero dar um espaço para vocês poderem falar, né, contar um pouquinho de vocês, de onde vem a trajetória de vocês junto com a inteligência emocional, como é que isso faz parte da rotina profissional e também da perspectiva de vida de vocês com relação à inteligência emocional. Posso começar com a Elaine? Podemos começar. Então, eu sou Elaine, né, e conheço o Eric já há alguns 20 anos, 20 e poucos anos. Assim. Nós começamos a trabalhar no berçário, né, Eric? Por aí. Pois eu venho do mercado de tecnologia, trabalhei quase 30 anos com tecnologia da informação, fui gerente de projetos, né, gestora de empresa, de desenvolvimento de software. Um dia eu recebi um feedback, Márcio. Pode falar palavrão não, né? Falaram lá atrás que pode. Okay. Dá engajamento. Então, aquele tipo feedback, né, aquelas coisas assim... que me deixou um pouco desnorteada, assim, a gente estava acostumado a entregar projetos com médias de avaliação muito altas, né, acima de 9. E um dia um japonês chegou e falou, eu dou 4,5 na avaliação para vocês. E aquilo me pegou de jeito, assim, né, eu falei, caramba, quem esse japonês pensa que é, né, vontade de pisar ali no pescocinho. Mas... depois ele me falou uma coisa que fez muito sentido para mim, para o resto da vida, né? Que ele falou assim, vocês privilegiam mais o relacionamento do que as entregas. E ele vinha de uma cultura de muita entrega, né? Então, eu falei, imagina, não tem nada disso, o cara tá louco. Mas depois eu refleti e realmente... eu gosto mais do relacionamento. E isso foi refletindo na minha trajetória até o momento que eu fui desviando mesmo o meu foco de investimento, né, de estudos, para a área de desenvolvimento pessoal, de relacionamento. E hoje, então, eu trabalho, né, focada nisso. Já saí da tecnologia já há 3 anos, passei um tempo trabalhando em paralelo, mas agora atuo como professora de inteligência emocional, trabalho com coaching, mentoria, sempre focado na parte comportamental, no desenvolvimento de soft skills. E é isso. Que massa, que massa. Uma trajetória interessante que começou com o feedback, com né? Com o feedback. Que é aquele que é o disparador, foi o gatilho. Exatamente. Maravilha. Agradeço aquele, né? Danúbia, compartilha com a gente um pouquinho também de você, pra gente poder se inteirar de quem é a Danúbia. Quem sou eu na fila do pão, né? Bom, gente, eu sou Danúbia.
Eu sou uma profissional de marketing, na verdade, não sou uma profissional de inteligência emocional, mas eu acredito que a inteligência emocional, ela faz parte, né, da trajetória de nós como seres humanos, assim. Bem, eu sou formada em marketing, trabalhei muito tempo com marketing, tinha uma ambição muito grande de ser uma executiva. E a vida me deu um feedback, assim. Esses estágios estão bons. Eu tive um câncer, assim, que virou uma chavinha, assim, na minha história, que eu parei realmente pra pensar, será que é isso que eu quero? Será que eu tô vivendo tá legal? Porque nada contra você querer crescer e tal, mas da forma que tava, abandonando às vezes um pouco família e outras coisas, e foi o momento que eu parei e falei, não, acho que eu preciso parar um pouquinho, refletir um pouco sobre o que eu quero, e fui mudando aí, mudei de emprego, mudei de casa, mudei de vida, e fui mudando, não de valores, né, mas fui me encontrando ali. Eu acho que isso faz muito parte da minha trajetória. E continuo atuando com marketing, mas eu também sou professora de produtividade. Produtividade é a área que eu estudo e que está muito ligada à inteligência emocional, porque você precisa de ter inteligência emocional para ser produtivo, principalmente hoje em dia, né? Que tá a confusão, é muita coisa, muita informação. Então, acho que eu tô aqui nesse papo para trazer uma visãozinha de mercado e de ser produtivo com todo o caos que a gente vive e usando, claro, as competências aí da inteligência emocional. Maravilha, maravilha. Então, para a gente começar assim nossa roda de conversa, a gente tem aí na nossa chamada falar sobre inteligência emocional e a importância dos soft skills, né? Para quem está nos assistindo e que não está familiarizado com esses termos, o que a gente pode falar que hoje é importante da gente compreender sobre soft skills, inteligência emocional? O que isso tem a ver, né, com a dinâmica pessoal, às vezes profissional, né, de quem está nos assistindo? O que vocês poderiam, assim, brevemente dar uma ideia do que esses soft skills e como a inteligência emocional faz parte disso? E como é que eu... Fique à vontade. Bom, eu entendo, né, Márcio, que todos os nossos comportamentos, nossas ações, elas nascem de emoções, inicialmente. Muitas pessoas vão discordar disso porque ainda não perceberam, talvez, como isso acontece. É quase que automático. É automático, né? Muitas vezes, enquanto a gente não está consciente. E essas emoções, muitas vezes, elas determinam e dirigem as nossas ações, e a gente não entende porque a gente repete determinados comportamentos que não estão sendo produtivos, que não estão sendo efetivos na nossa vida, que não estão trazendo os resultados esperados, e a gente continua repetindo. Né? E isso acontece por falta dessa consciência do que está me direcionando para esse comportamento. Padrões que a gente desenvolveu e que são disparados a partir de algum gatilho que acionam a emoção em nós e direciona a gente para um determinado comportamento. Então, conhecer isso é inteligência emocional, né? Às vezes as pessoas pensam assim, a inteligência emocional é a gente controlar as emoções ou deixar de sentir determinadas emoções, raiva, medo, que as pessoas acham que são ruins. E, na verdade, não é trazer inteligência para essas emoções, é usar essas emoções de uma forma inteligente, porque elas são potências, na verdade. Né? E quando a gente passa a conhecer isso, a gente consegue dar o direcionamento adequado e aí sim usar com inteligência. Né? Maravilha. Penso que é isso. Danúbia, e assim, pegando o gancho da Elaine, como é que a gente percebe assim, que a inteligência emocional tem sido algo muito importante ou fundamental para a questão da produtividade, para a questão também da produtividade não só como o excesso de entregas, mas também de a pessoa se sentir realizadora nas coisas que ela tem buscado, nos resultados dela? Então, eu acho que, primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é produtividade, porque as pessoas acham que produtividade é você estar ocupado o tempo inteiro, é você fazer todas as entregas, e isso não é produtividade. Produtividade é você ter tranquilidade de que você está fazendo a coisa certa na hora certa. Produtividade é ter tempo livre. Produtividade é cuidar da sua
do seu psicológico, das suas emoções e entregar, sem deixar de entregar. Produtividade é ajudar as pessoas, sem deixar de entregar o que você se planejou para entregar. Então, para você ser produtivo, a produtividade a gente estuda várias coisas como planejamento, organização, priorização, né? Você gerir as interrupções que acontecem no seu dia a dia, você saber trabalhar em equipe, colaborar. Então, para você conseguir colocar tudo isso em prática, é muito importante que você tenha soft skills, porque é aquilo que a gente já fala hoje, né? Não é você falar alguma coisa, você falar, não me interrompa agora. É como você vai falar, é como você vai agir para fazer com que o seu dia caminhe da forma como você planejou. Isso né? inclui, por exemplo, fazer pausas no seu dia, fazer pausas, dar um tempo, né, para você às vezes organizar as coisas, ou para você se organizar as suas emoções, organizar as suas demandas. Isso também está incluso na produtividade? Muito, muito. Um dos princípios aí da produtividade, a gente fala da matriz de Eisenhower, que ele define o que é importante e o que é urgente, né? E como você tem que priorizar, ele faz uma matriz em quadrantes. E tem até vários livros que falam sobre isso, que você precisa focar no planejamento, naquelas coisas que não são urgentes agora, mas que uma hora vão se tornar, né? E são coisas que realmente você... E aí, esse foco nesse Q2, que a gente chama que é o quadrante 2 da matriz, que são coisas como cuidar da sua saúde, como fazer relacionamento, como também coisas de trabalho, planejar algo, fazer uma apresentação, mas são coisas que não são urgentes, não é... Porque às vezes a gente acha que a pessoa produtiva ela tá ali agindo na emergência, entregando. E não, a pessoa produtiva ela tá agindo no planejamento, ela tá trabalhando com organização para fazer as entregas na hora certa, da forma correta. Agora, se você não tem esse break, se você não tem esse tempo de realmente parar, se cuidar, se auto-examinar aí nas suas emoções, no seu, né, naquilo que você está sentindo, cuidar dos seus relacionamentos, cuidar da sua família, voltar para casa para os seus filhos, que seja. Se você não para, aí você perde muito na produtividade. Você deixa de ser produtivo por melhor que sejam as suas intenções. Isso acaba afetando muito a condição emocional, relacional da pessoa ali, né? Porque se ela se entrega demais para a tarefa e vai, né, deixando em aberto alguns outros âmbitos da vida dela, ela vai gerando ali vários desequilíbrios. Sim. E aí nesses desequilíbrios, eu gosto de ficar passando de uma para outra, tá? Então eu vou ficar aqui assim para uma para outra. Nesses desequilíbrios, quando a gente estava conversando ali atrás, a Elaine estava me falando muito sobre essa questão de pessoas que às vezes se entregam demais e deixam de lado aspectos fundamentais das emoções, das relações que elas precisam estabelecer. Como é o impacto disso quando essa inteligência emocional é negligenciada? Qual é o impacto disso para a pessoa, às vezes, até reconhecer, nossa, eu estou negligenciando esse lado da minha vida, estou deixando de lado de olhar para o meu desenvolvimento emocional, relacional. Quais são os impactos que a gente normalmente encontra, assim? Olha, você que atende, né? Muitas que recebem muitas dessas demandas, como é que a gente percebe? Olha, eu já recebi, né, pessoas para trabalhar nessa linha de identificar o que é que está travando ali o desenvolvimento profissional da pessoa. E aí a gente vê problemas de saúde mesmo, pessoas adoecidas, desde doenças crônicas e lentas até burnouts, né, que tiram a pessoa do jogo mesmo. Pessoas que perdem a função ou perdem o próprio trabalho porque já não conseguem ter energia para desempenhar, ou ninguém consegue trabalhar com ela porque vira um trator literal, né, passa por cima de todo mundo. Perde a família, muitas vezes, né, divórcios e separações traumáticas, e estagna a carreira da pessoa. A pessoa não consegue se desenvolver mais, né? Então toda aquela energia e todo aquele conhecimento que ela adquiriu e tudo aquilo que ela conseguiu desenvolver passa a parecer inútil. E a pessoa se sente um nada, assim, né? Eu estou repetindo às vezes palavras que eu ouço deles mesmo. Fala assim, olha, eu estou me sentindo um nada, porque eu já não consigo entregar igual eu entregava.
né? E, na verdade, o sacrifício que fez para entregar como entregava foi o que prejudicou a capacidade dele de continuar entregando. E agora não consegue entregar. Né? Então, isso que a Danúbia falou é muito importante. A pessoa conseguir reconhecer os momentos que precisa fazer pausas, olhar para dentro de si, se reorganizar, como você falou, organizar seu trabalho, organizar seu tempo. Eu gosto, né, Márcio, de dizer que na minha forma de significar as coisas, tudo passa por relacionamento. Então, a forma como você é produtivo tem a ver com como você se relaciona com o seu trabalho, como você se relaciona com as coisas que você cria no mundo, como você se relaciona com as suas capacidades. Então, se você não tem esse olhar para dentro de você para compreender isso, você sai reproduzindo coisas e isso não é sustentável. Uma hora para. Encontrar satisfação nessas várias áreas, né? Que seja na família, no trabalho. Então você tem que estar meio que em busca de uma consciência do que você está fazendo para manter um nível de envolvimento e satisfação com cada uma das áreas, né? É jogar no equilíbrio ali e ter esse momento de você reconhecer: estou mais assim, estou mais assado, preciso dar mais atenção a isso, preciso dar mais atenção àquilo, né? E Danúbia, o que tem sido assim nas suas jornadas de contato com pessoas que buscam produtividade? Quais são os impactos que você percebe assim nessa busca pela produtividade, quando a pessoa percebe, quando ela se dá conta de que ela precisa não só ter uma planilha, ter um planner, ter uma ferramenta, um aplicativo, um não sei o que, ela precisa, eu preciso olhar para uma outra coisa que sou eu. Né? Como é que é o impacto assim, dessas pessoas? É sempre impactante. Toda vez que eu falo de produtividade, eu gosto de sempre colocar as expectativas em linha ali, né? E falar, gente, calma, vamos lá, vamos pensar aqui o que é produtividade. Porque, principalmente os alunos, eles chegam num curso de produtividade achando que eles vão sair dali fazendo tudo, entregando tudo. Vou acabar com a minha lista de pendências. Na cadeira, né? Como é que eu vou acabar? É agora que eu vou zerar as pendências. É agora. E aí a gente entra falando sobre propósito. Né? Então, assim, é realmente muito impactante, mas acho que o primeiro ponto é você compreender o que é produtividade, que é isso, né? Produtividade, tranquilidade, fazer a coisa certa na hora certa. Esse é o lema, assim. A partir do momento que você incute isso na cabeça, aí você vai trabalhando, tá? Pra eu fazer a coisa certa na hora certa, eu tenho que definir o que é certo pra mim, né? O que é a hora certa pra coisa certa. Porque tem coisa certa na hora errada na coisa certa. Então é uma confusão. E aí a gente vai destrinchando, e quando você chega numa aula, por exemplo, de propósito, e de parar e de voltar, de entender que quando você tem um porquê, você enfrenta as adversidades, você já tá mais preparado para aquilo, mas realmente assim não é um conceito difundido, a gente não vem com isso, né? A gente sai de uma faculdade ou de uma escola muito sem ideia do que vai ser o mercado de trabalho. Então, quando a gente entra no mercado de trabalho, principalmente em empresas mais agressivas, a gente acha que é isso, que pra você se dar bem, né? E aí cada um tem o seu se dar bem, né? Que pra você ter sucesso, você precisa de entregar, de deixar a família, de trabalhar até 11 horas da noite e de não comer. E é lindo você falar pras pessoas. Existe essa cultura do nossa, ontem eu fiquei até 11 horas e eu virei à noite, e eu dormi aqui, as pessoas acham isso o máximo, né? E aí quando você dá essa pausa, você fala, não, você tá fazendo errado, pra você entregar, não tem que virar à noite, você precisa cuidar disso e tal. E é muito importante você trabalhar a produtividade como exercícios pra pessoa ir entendendo que dá pra fazer, dá conta. A partir do momento que você se organiza, que você dá prioridade pro planejamento, que você vai gerindo as interrupções, que você sabe trabalhar em equipe, dá pra fazer, dá pra ser produtivo, dá pra entregar e a coisa vai ficando mais leve, assim. Então, não é... A produtividade, ela, além do discurso, ela precisa vir incutida num estilo de vida, assim, numa mudança realmente do meu dia a dia, da minha rotina, né, num pensar diferente, porque num hábito, né, disciplina até você conseguir virar o hábito,
para você realmente conseguir mudar, porque não é fácil, não é o que prega a nossa cultura, né? Mas é importante. E você acha que a gente tem estado mais aberto para poder entender e compreender isso? Eu sou suspeito porque eu também atuo com a área, mas como você recebe muitas pessoas e identifica isso no mercado, você percebe que há uma abertura, falando do nosso modelo social, assim, uma abertura para começar a pensar então em inteligência emocional, começar a pensar mudanças comportamentais, começar a dar uma olhada mais para outros âmbitos que não seja só o foco no resultado, trabalho, ação, execução. Mas então, eu acho que é aquela coisa, né? Quando você não aprende no amor, vai na dor. Se você pega hoje as estatísticas, elas são incríveis, assim. Você coloca lá no Google habilidades comportamentais de demissão. Você vai ver, 87% das empresas demitem por mau comportamento e 13% é por técnica. Você vai ver 9 em cada 10 demissões são por causa de comportamentos ruins. Grandes empresas procuram pessoas com inteligência emocional. Então, você vai vendo que as estatísticas são assustadoras. As empresas, elas se deram conta de que é muito mais difícil você habilitar uma pessoa no comportamento do que na parte técnica, né? É muito mais fácil você pegar um funcionário e ensinar ele a mexer no Excel do que pegar um funcionário rabugento e transformar ele num líder carismático, né? Então, assim, tá todo mundo se dando conta disso, né? E muita gente na dor, sendo demitido, ou tendo crises de ansiedade, né? Gastando dinheiro na dor. E as empresas e os empregados, né, os colaboradores, cada vez mais têm percebido isso, de que é preciso uma mudança, é preciso incorporar a inteligência emocional, ou então não vai ficar mais sustentável, né? Esses dias eu li uma frase que era tipo, você contrata pelo QI, seja de QI de inteligência quanto QI de indicação. Você contrata, mas o que faz você ser promovido ou você ser demitido é a inteligência emocional. Esse é o que é. Que legal. Então, assim, acho que é isso, é a dor que tá fazendo as pessoas agora pararem e voltarem. Cara, não tá certo. A gente precisa parar aqui, vamos, né, recalcular a rota, voltar e entender onde erramos, quanto tempo eu dormi, né? E o que precisa fazer pra gente entrar de novo, né, numa era mais sustentável de emoções, porque é o tempo inteiro. Agora a gente teve um exemplo nas Olimpíadas, né, com a maior ginasta saindo por saúde mental. Então, assim, coisas que você não esperava um tempo atrás, hoje você cada vez mais tem visto e todo mundo acho que tá criando aí essa consciência. Que maravilha. Elaine, como é que é então essa jornada de quem começa a ter esse olhar do cuidado com a inteligência emocional? Essa pessoa, na jornada dela, ela tem que começar a fazer o quê? Ela precisa reparar no quê? Ela vai buscar o quê? Como é que é a jornada e a transformação dela nessa caminhada? Uau! Boa pergunta, né? Pergunta aqui ela é especialista em conversas difíceis? É pra ela que eu vou mandar essa pergunta. Bom, muito bom. Vai dar tudo pra ela. Márcio, eu acho que cada um tem uma trajetória, né? E eu acho que isso que a Danúbia falou é um start, assim. Geralmente a gente começa a procurar quando dói, né? Quando algo tá dando ruim na vida, a gente vai, meu relacionamento não tá legal, não tô conseguindo me entender com meu filho, eu não tô conseguindo progredir na empresa, ou acabei criando caso com o meu diretor na empresa e fui demitido. E aí as pessoas começam a querer descobrir o que é que tá dando ruim aqui, né? E acaba caindo nesse caminho de autoconhecimento. As empresas também já começaram a identificar isso, como a Danúbia falou, tem várias estatísticas aí, mas eu acho que as empresas já sabem o que precisa, só não sabe como ainda, né? A maioria ainda fica querendo, vem aqui, dá uma palestra para mim, Márcio, fala aqui sobre inteligência emocional para todo mundo. Tudo bem, reserva para mim 2 horas? Não, você tem 40 minutos.
Desse jeito. Então, assim, e é aquilo que a gente estava conversando. A gente vem repetindo padrões comportamentais uma vida inteira. Inconsciente das emoções que disparam na gente, quais os gatilhos que estimulam essas emoções e como elas nos dirigem. Como nós vamos mudar isso numa palestra de 40 minutos, né? Uhum. Então, assim, é importante esse papo que está começando realmente, essa consciência que está ganhando forma, mas é importante que as pessoas compreendam que isso é um processo, né? E que cada um vai ter o seu ritmo, cada um vai ter o seu caminho. A gente tem aí os cursos que ajudam, que direcionam, tem vários exercícios que são muito legais para você levar e praticar, mas é importante que as pessoas estejam conscientes que cada um tem o seu caminho e as empresas podem facilitar isso para as pessoas, né? Ajudar trazendo realmente propostas e programas de apoio, muitas vezes até de sustentação mesmo, porque nessa pandemia, por exemplo, foram muitas pessoas que adoeceram, muitos problemas apareceram e as empresas precisaram se capacitar de uma forma com parcerias, com, sei lá, contratando plano de saúde que tenha, né, psicólogos disponíveis e tudo mais. Mas foi preciso ter uma rede aí para sustentar as pessoas nesse momento, porque as empresas são feitas de pessoas, né? Então, quem faz os processos são as pessoas, então cuidar das pessoas é urgente, né? É urgente e foi fundamental nesse período que a gente deu uma estremecida geral no mundo, né? Aí no mundo inteiro estava tudo meio estremecido. E quais são assim, os principais efeitos que a gente começa a perceber quando uma pessoa mergulha nesse processo de autoconhecimento, de reconhecimento das emoções, do reconhecimento das suas relações? Quando ela começa a mergulhar nesse caminho, o que ela começa já a descobrir? Quais são os efeitos na vida dela? Olha, eu acho que um dos primeiros é a organização, né? Eu acho que a pessoa se organiza, ela consegue enxergar que ela é capaz de dar conta das coisas, né? Ela consegue enxergar que ela dá conta tanto do trabalho quanto do relacionamento, ela consegue colocar isso em prioridades. Então, eu acho que as coisas vão acontecendo através da organização, da auto-organização interna e, em seguida, no externo, isso vai refletindo no trabalho, nas relações. E a gente vai vendo isso e é um caminho muito bonito de observar, assim, como as pessoas se recuperam, né, dentro do caminho. Que bacana. Eu tô fazendo algumas perguntas assim, porque eu mesmo já passei por um processo desses de descoberta, né? Eu já tinha quase 10 anos de carreira no mercado corporativo, prestando consultoria em gestão de pessoas para empresas, e um belo dia eu fui me inscrever numa imersão em meditação. E aí eu tava lá nessa imersão em meditação e daí tudo virou de cabeça para baixo. Eram 16 dias de meditação. 16 dias, gente. Não bateu uma doideira e eu fui lá fazer isso. Aí, pra quem não consegue meditar 10 minutos, hein? Nunca tinha meditado na vida. Ai, eu te juro, nunca tinha meditado. E aí nesse processo foi o momento que eu tive assim, uma clareza de poder observar o meu propósito, poder observar minhas emoções, a forma como eu me relacionava, as minhas intenções. E eu comecei a perceber que tanta coisa que eu tinha na cabeça, que já não fazia sentido, mas eu estava ali ainda insistindo, que era daquele jeito que precisava ser, precisava trabalhar muito, precisava fazer isso, precisava conquistar aquilo, precisava não sei o quê. E eu comecei, cara, não, eu preciso primeiro olhar para mim, cuidar de mim, me organizar internamente, reconhecer quais são então os meus reais desejos, né? O que realmente me preenche. E assim eu acho que é uma jornada muito de autoconhecimento, de autoobservação, né? A meditação foi a ferramenta que me ajudou muito, tanto é que depois disso eu mergulhei no mundo da meditação e vim trazer a meditação como uma ferramenta para levar para as pessoas desenvolverem a inteligência emocional. Legal. Mas a partir disso que vocês estão falando, eu estou me identificando muito, assim, né? E, inclusive, minha produtividade mudou absurdamente. Tá vendo? Eu comecei a entregar muito mais, inclusive parando para meditar. Fazendo minhas pausas, falando, agora é meu momento de ficar aqui com licença, não vou pensar em nada. Desliga o WhatsApp, desliga tudo.
Meu momento. E daí renova, Mas várias empresas hoje estão fazendo o mindfulness, né? Sim. Que é justamente para você ter foco. É aquele 10 minutinhos que você para tudo e ali você aprende a ter foco. Porque acho que hoje tudo quer a nossa atenção, né? Então hoje é um dos grandes problemas. Você tá fazendo uma coisa aqui, seu telefone toca, seu Instagram, alguém te chama, seu pensamento... Tudo, né? Então, assim, a prática da meditação, ela te ensina a ter foco, a olhar para uma tarefa, fazer aquela tarefa, e aí você entrega muito mais rápido, e aí você consegue ter tempo livre, e aí você, né, vai entrando aí na jornada da produtividade. Maravilha, então explica pra nós a jornada da produtividade, porque agora eu fiquei curioso, que eu quero saber exatamente como é que isso vai acontecer. Porque eu perguntei a jornada, os efeitos de quando a gente começa a mergulhar na inteligência emocional, no autoconhecimento, e como é esse processo, os efeitos quando eu começo a mergulhar numa produtividade mais consciente, né? Que não é essa que é estimulada da produção, mas uma coisa mais, né, consciente. Eu acho que é basicamente assim, né, o que a gente já tem falado, assim, é você tá fazendo o que é certo na hora certa. Com isso, quando você aprende que você precisa entender, que você precisa se organizar, né, organização é a base, assim. É preciso parar tudo, rever padrões que estão sendo repetidos, rever propósitos e aí se organizar. Não, o que eu quero, o que eu preciso fazer, qual é o meu objetivo, o que eu quero, né, a longo prazo. Eu tô fazendo isso aqui por quê? Por que eu tô repetindo isso? Né? Então, e aí você vai entrando nessa jornada que é individual e que tem caminhos aí a serem seguidos, porque aí você vai aprendendo que você, além da organização, você precisa de um planejamento, de desplanejar, que você precisa incorporar alguns hábitos, algumas atitudes aí na sua vida, né? Que você precisa mudar algo, deixar umas coisas para trás, adquirir novas rotinas, novos hábitos, que é importante a parte de trabalho em equipe, né, de como lidar, de como ser equipe, como gerir equipe, enfim, a gente não tá sozinho. Produtividade às vezes tem a ver até com um senso de liderança, de delegar, de passar para frente, de distribuir, de compartilhar, né? Muito. E aí você vai entrando aí nisso e é uma busca, assim, né? Ninguém... eu sou aqui um master da produtividade. Isso não existe. Uma hora você vai estar super produtivo, outra hora a gente é humano, a gente tá com um problema em casa e a produtividade vai cair. Mas é importante voltar, recapitular. Eu costumo falar muito sobre boas escolhas, assim, né? A gente estuda isso muito, de que o segredo do sucesso, ele tá nas pequenas tarefas escondidas ali no seu cotidiano. Então, você sabe quais são as boas escolhas para sua vida. Você não precisa ser médico, nutricionista para saber que você tem que se alimentar bem. Você não precisa ser um master para saber que é preciso aprender coisas novas, parar de reclamar, ser agradecido. Não é preciso, você sabe o que vai te levar. E quanto mais escolhas positivas você fizer, maior vai ser o impacto do seu sucesso, mais você vai mudando. Então, assim, são pequenas coisas, né? Vários autores aí de livros que estudam essas pessoas que se deram super bem, que tiveram um fracasso também em algum momento da vida, você vai encontrando o sucesso deles nas pequenas tarefas que foram sendo repetidas. E aí, quando você começa a entender isso e a entender que o segredo está em fazer boas escolhas, você vai começando a mudar a sua rotina e sendo mais produtivo e pensando melhor, né, internalizando, tendo mais consciência dos seus atos, das suas emoções, tendo essa inteligência emocional, que é o que a gente tanto fala e tão bem colocado pela Elaine, né, que não é você não ter emoções, é você ter elas com inteligência, né, demonstrar com inteligência. Acho que é isso. Que maravilha. Uma vez eu vi uma metáfora, uma historinha dessas orientais, assim, né, que falava assim, um monge chegou para um mestre e falou assim: mestre, como é que eu faço para evoluir? Para evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente. Então o mestre falou assim: fazendo boas escolhas. Mas mestre,
Como é que eu faço boas escolhas? Fazendo mais más escolhas. Então, a partir das más escolhas, eu tenho a referência de quais são as boas, né? E assim eu vou, então, entendendo as boas escolhas, né? É uma coisa interessante, vai muito da experiência. E talvez seja isso, né? Fazer um retorno para observar quais são as más escolhas que eu estou fazendo agora, para iniciar, então, as boas escolhas. Entender que é difícil sair de uma má escolha para uma boa escolha, né? A gente estuda isso também, o cérebro e tal, ele tá acostumado ali, se você tem um hábito ruim, para você quebrar aquilo ali é super difícil. E você sabe o que você precisa quebrar. No fundo ali, se a gente pra pensar, a gente sabe onde a gente tá errando, sabe? Não é fácil, parece, não, tranquilinho, amanhã eu vou sair por aí fazendo todas as boas escolhas. Não é assim, é difícil. E muitas vezes a nossa mente vai jogar contra a gente, vai falar, não, tá errado você fazer essa boa escolha, né? Tá errado você fazer isso, porque o hábito tá tão enraizado que realmente é difícil. Mas é preciso, e aí quando você começar e você seguir, é que você vai tendo cada vez mais resultados. Maravilha. Uma continuidade, né? E Elaine, me conta uma coisa aqui. Inteligência emocional tem a ver com inteligência relacional? Total. Total. Porque, como a gente falou dos padrões comportamentais, né, que são ditados pelas emoções, nos relacionamentos são assim também, né? A gente está acostumado a reagir a determinados comportamentos, que comportamento gera comportamento, né? Então o outro se comporta de um jeito e eu já me acostumei a reagir de uma determinada maneira àquele comportamento. Aí eu reajo. O outro também já se habituou com essa minha reação e reage de volta. E a gente fica aqui num loop infinito, que é o famoso conflito, né? Então é importante eu conseguir identificar, peraí, eu estou aqui num padrão repetindo essa reação, por quê? Né? Por quê? O que acontece aqui comigo? O que é que o outro disse ou fez que me provocou aqui, que fez doer aqui dentro, né? E aí eu começo a olhar para isso com o olhar do autoconhecimento. Opa, quando esse outro me fala que eu sou egoísta, poxa, eu precisava de uma consideração pelos esforços que eu faço, né? Para atender as necessidades dele. Então por isso doeu, né? O que eu posso fazer para pedir, então, o que eu preciso para ele? Ao invés de reagir, egoísta é você, ou então assim, mas também você nunca faz nada do que eu preciso, que é a reação habitual, né? Eu vou pensar, não, peraí, o que é que eu estou precisando aqui que eu não estou tendo, que está fazendo essa emoção doer aqui, né? E aí sim eu comunico para a pessoa, olha, eu estou entendendo que você está me chamando de egoísta e talvez eu tenha tido alguma atitude aqui que você não gostou. Eu precisava de um pouco de consideração também pelos momentos, né, que eu me esforço aqui para te atender. Será que a gente pode conversar de uma outra forma sobre isso? E aí eu mudo o padrão da conversa, ou seja, eu quebrei aquele loop. Vai deixar de que ser uma eu conversa tava. difícil. Exatamente. Eu trago para uma conversa, mas aí que tá. Eu acho que a diferença, né, Márcio, é que eu saio da reatividade e passo a observar o que acontece comigo quando aquilo vem, quando aquele gatilho dispara, e aí eu posso começar a fazer escolhas melhores. Como eu quero responder a isso, então? Para que eu evite o conflito ou para que a gente consiga resolver esse conflito de uma forma menos dolorida, né, para todas as partes. Então, acho que a inteligência emocional está no cerne da inteligência relacional. Não dá para ter uma sem a outra, né? E quando a gente estuda a comunicação não violenta, por exemplo, para melhorar as relações, tem uma coisa que é muito interessante que acontece com quase todo mundo que vem buscar a comunicação não violenta, que fala, poxa, eu entrei no curso ou no grupo para aprender a me relacionar melhor com meu marido, com meu filho, com meu patrão, e eu aprendi que eu precisava me relacionar melhor comigo. Né? Então, assim, entrar em contato com as próprias emoções e conseguir responder melhor a isso traz mais felicidade nas relações. Que maravilha, maravilha. Eu vou passar aqui, então, para a nossa equipe estar com as perguntinhas aqui para lançar para as nossas convidadas.
Por favor, pode pode lançar a pergunta. Tem uma pergunta da plateia. São da 3, plateia. na verdade. Muito Uma bom. ordem lógica. A primeira delas é uma pergunta combinada. Quais são essas soft skills? Tem uma lista, um rol das soft skills? E se existe, se há uma ordem para se desenvolvê-las? Qual que é mais relevante que a outra? Qual se destaca mais que a outra? Vamos para esse rol aí para deixar bem claro. Massa. Então, quais são, assim, soft skills, até pra gente poder definir um pouquinho melhor, o que são essas soft skills e quais são elas, por que a gente precisa estar tão envolvido com elas, assim, nesse momento? Danúbia, você quer responder? Então, acho que você pode responder, você como né? Especialista da área. Eu acho que assim, não existe uma lista definidinha do que são as soft skills. Mas o entendimento geral é que as soft skills são as habilidades que as escolas tradicionais não ensinam. Né? As habilidades que todos nós precisamos para desempenhar bem os nossos trabalhos na vida, mas que não são geralmente ensinados nas faculdades, nas escolas tradicionais. Aí envolve inteligência emocional, produtividade, oratória, vamos lá, me ajuda aí, liderança. Né? Resiliência, inteligência financeira. Que é diferente de fazer planilha no Excel. É inteligência financeira. Isso aí, negociação. Né? Inteligência interpessoal, né? Relacionamento interpessoal. Então são várias habilidades que em tese não, né? Que são tão necessárias na nossa vida. Quando a gente está desempenhando um trabalho, quando a gente está numa equipe, num time, o que for que a gente vai desempenhar na vida, né? A gente precisa dessas habilidades e elas não estão no currículo formal. Elas têm a ver com algo mais comportamental, né? Então Sim. elas têm a ver mais com essa coisa do indivíduo desenvolver por si mesmo do que alguém ensinando e falando assim, que a escola por si não é do escopo da escola o interesse dela passar, mas que é algo que está ali latente que todo mundo precisa, né? Você falou de uma coisa agora que vai fundo, né, Mari? Exatamente. Você falou de interesse, né? Exato. Bom, então vou até passar para a próxima pergunta. Por favor. Não, eu acho que é importante só a gente falar assim, que o soft skills, né, ele vem do termo em inglês, talvez a pessoa não está habituada, que é como se fossem habilidades leves. Né? O soft é como se fosse leve e skills são habilidades. E tem as hard skills, que são as habilidades duras, que seriam as habilidades técnicas, né? Então aquilo que você aprende mesmo, que existe uma técnica, 1, 2, 3, aperta aqui, clica aqui, parafuso. Isso é habilidade técnica. E a soft skill não é suave, no sentido de que não existe como ser líder. Abra a porta da sua sala e faz um dia, né? Não existe uma regrinha, né? É suave nesse sentido. É muito mais difícil, eu acho, né? Do que o hard ali, mas é justamente isso, é você ter competências interpessoais e, enfim, que são... que você não tem um passo a registro passo, de passo né? a passo, e que são imprescindíveis. É um aprendizado mais fluido também, eu acho, né? Assim, cada um, como a gente falou, cada um tem o seu ritmo. Não é uma coisa que você segue um currículo ali, em 3 meses você está pronto. Faz uma prova, responde e segue o certificado. Isso, meu certificado de... Né, eu sou inteligente emocional. Eu sou inteligente. Maravilhosa. Coloca na parede, por favor. Já emoldurado esse certificado. Gostaria. E você perguntou da ordem, né? Então, a ordem é a ordem que faz sentido para você. Boa. Né? Eu acho que a pessoa vem por aquilo que está doendo mais. Eu uma vez atendi uma moça de 15 anos com diagnóstico de TDAH. Os pais chegaram desesperados, vão tomar Ritalina, não sei o quê, papapá. Eu falei, vamos lá, vamos conversar um pouco, entender. Tinha problemas de organização, dificuldade de se organizar. Os pais eram separados, ela ficava um dia na casa da mãe, um dia na casa do pai.
cada um com característica completamente diferente do outro em termos de organização, de planejamento. A menina não sabia o que fazer, perdeu o ano. Perfeito. Perdeu o ano. E aí esse reconhecimento de poder olhar e falar, olha só, o que estava faltando era só um pouquinho de atenção para aquilo que está acontecendo com ela, né? Mais do que o efeito na escola, mas olha aonde que estava começando. Estava começando ali, a partir das necessidades e demandas dela. Exatamente. Muito legal. Eu acho que o que vocês comentaram, de certa forma, responde parte da próxima pergunta. Não tem receita pronta, ok, mas como aplicar inteligência emocional para melhorar a produtividade das equipes? Uau! Pergunta combinada. Ótimo. Assim, quando a gente estuda equipes e a gente estuda o que faz uma equipe ser disfuncional, o que faz uma equipe não dar certo. E aí, com base nisso, a gente sabe o que faz ela dar certo, né? E aí são basicamente, enfim, né? A gente estuda várias coisas, mas tem 5 coisas que são principais. E a primeira delas, que é a base de uma equipe não dar certo, é a confiança. Quando você não confia, isso desencadeia uma série de coisas que prejudicam a equipe. E o que é confiar? Quando você confia em alguém é porque você está sempre bonito, lindo, parecendo maravilhoso perto dessa pessoa? Não. Quando você confia em alguém que você não tem medo de expor seus erros, de falar que você não sabe, de falar que você precisa de ajuda, de demonstrar suas vulnerabilidades, né? É um termo que está bem em voga hoje. Então, a partir disso, você cria essa base de confiança. É tão bom quando você sabe que você tem um líder que é humano e que erra, porque ele admite, porque você vai saber disso, porque ele vai te falar, cara, tem bola fora aqui e tá tudo bem, porque aí você vai se sentir confortável de falar também, nossa, eu também dei um bola fora aqui, e aquilo vira uma troca, aquilo vira um aprendizado. Então a primeira coisa é a confiança aí para uma equipe. A segunda coisa que a gente fala é o medo do conflito, faz uma equipe ser destruída também, e aí vem da confiança. Quando você não confia, você fala, cara, eu também não vou discordar. E eu tô vendo que eles estão indo ali por um caminho que acho que não vai dar certo, mas se eu falar, eles vão achar que é pessoal, que é política, que, né, não sei pra onde que essa informação vai, então eu não vou discordar. E aí a gente vai para um outro que é a falta de comprometimento, porque aí quando vem a bomba, não participei dessa decisão mesmo, sempre soube que isso ia dar errado, não tem isso? Então vem muito daí. E aí a gente não se compromete, a gente também vai pro quarto que é a fuga da responsabilidade. Você não se responsabiliza. Isso não é minha área. Não sei lidar com isso. Quando o barco tá desandando, então, e a gente vê esse processo em diversas empresas que fracassaram, que tinham tudo para dar certo, a gente vê como isso foi acontecendo, como as pessoas foram deixando de confiar, não foram discordando, foram passando por esses passos. E por último, chegaram na falta de atenção aos resultados, que é o grande objetivo de qualquer equipe, seja empresarial, seja uma família, seja quando você se junta ali, você tem um objetivo, você tem um resultado, né? Seja uma equipe olímpica que seja, você quer atingir alguma coisa, né? Você tem um objetivo que pode mudar aí ao longo do caminho, mas você tem um objetivo. Mas quando toda essa base aí de baixo não vai dando certo, você não atinge. E aí, o que você faz pra, já entendi como não funciona, e pra funcionar? É o contrário. Confiar, vamos assumir nossos erros, vamos conflitar com inteligência, né? Conflitar de uma forma, olha, acho que isso não vai dar certo, mas por quê? Vamos saber como falar, usar a comunicação não violenta, né? Vamos comprometer, ter responsabilidade, não, tipo, eu sei que isso aqui não é minha expertise, mas eu vou colaborar, eu vou ajudar, porque eu me comprometo, porque eu sou responsável também. E assim a gente consegue chegar nos resultados, assim. Acho que essa é a parte de equipes, assim, na produtividade que a gente estuda e que é totalmente interligado com inteligência emocional. Arrasou. E aí... Eu falei demais. Imagina, não, foi perfeito, foi A maravilhoso. gente tem só mais uma última pergunta, Por favor. que é do Fábio Queiroz Contador, que está aqui na live com a gente. Ei, Fábio. Ele perguntou se não colocar expectativa nas pessoas ajuda. Se não colocar expectativa nas pessoas, ajuda. Se não colocar expectativa, ajuda? Vamos lá, né? É possível não Conversas ter difíceis. expectativas? Especialista em conversas difíceis. Porque, assim, ok, né? A expectativa, ela é
uma grande geradora de emoções, né? A gente gosta até de ter aquela balança, assim, né? Se eu tenho uma expectativa alta e a realidade se configura abaixo da minha expectativa, essa diferença aqui vai ser a emoção que vai gerar, né? Uma emoção desconfortável. Eu não gosto de falar de emoção ruim, tá? Uma emoção desconfortável. Se eu tenho uma expectativa aqui e a realidade se configura mais alta do que a expectativa, a emoção que gera aqui é confortável, é bacana, é legal, é favorável, né? Então, quando eu não tenho expectativas, eu tenho uma expectativa nula, o que vier é meio que lucro, né? Então, em tese, a gente vai ter uma emoção bacana. As emoções bacanas nos direcionam para comportamentos legais, melhores, né? Acontece que é complicado você não ter expectativa nenhuma sobre as pessoas, né? Meio que é como se não tivesse importância, então, aquele relacionamento, aquela relação, aquilo que se espera. Então, eu acredito mais na gestão das expectativas do que de anular completamente uma expectativa. Eu acho difícil, a não ser que a relação não seja importante. E aí isso tem a ver então com esse alinhamento, com essa relação, né? Vamos alinhar fazer a gestão das expectativas. Isso. Ok. E aí eu faço esse alinhamento como? Como é que se dá essa minha relação do tipo, então, eu estou fazendo uma solicitação para você e eu tenho uma expectativa sobre essa entrega, seja ela de trabalho, seja ela de alguma coisa, pode ser no nosso momento aqui de uma vida pessoal, de alguma coisa, mas eu estou fazendo uma solicitação e eu tenho uma demanda. E eu tenho uma expectativa sobre como é que você vai me entregar isso. Aí a outra pessoa está recebendo essa carga, né, de uma demanda e ela também gera, igual você falou, o loop infinito, gera uma reação sobre como é que ela vai lidar com essa expectativa do outro. Como é que a gente chega num denominador comum para essa gestão das expectativas? Perfeito. É importante que eu seja clara naquilo que eu realmente espero do outro, entendendo que eu não controlo o que o outro vai me entregar, né? Eu posso controlar o que eu digo para ele que eu estou esperando. E quanto mais clara eu for, mais chance eu tenho dele atender aquilo que eu espero, né? Porque ele vai saber exatamente o que é. Mas ele tem o livre-arbítrio dele, ele tem a consciência dele e ele vai poder escolher me atender ou não, né? E aí volta para mim a responsabilidade de responder a esse não, caso venha, né? E a comunicação não violenta ajuda a gente demais nessa parte, principalmente, porque a gente aprende a despersonalizar o não. Por que o não é muito difícil de receber e até de dar? Porque ele é associado com a rejeição, né? E geralmente a gente leva essa rejeição para o lado pessoal. Você está dizendo não para mim. Mas, na verdade, o não é para minha expectativa, é para o meu pedido, não é para mim como pessoa. A situação em si, talvez, né? Não necessariamente um não para você. Isso. E aí, quando eu passo a entender isso, eu vou querer, e aí eu trago uma outra soft skill que eu acho que é talvez uma das mais importantes, que é a curiosidade, né? Eu ativo a minha curiosidade para querer entender o seguinte: se ele está dizendo não para mim, ele tem outra prioridade. Perfeito. Ele precisa atender uma outra coisa, né? Um outro momento. Isso. E aí eu quero saber o que é que você está buscando, então, atender, que você não pode me atender nisso. E aí talvez a gente consiga conciliar ali. Mas então se eu te atender nisso primeiro, depois a gente consegue atender aqui. E aí a gente vai construindo juntos. Isso é o conflito produtivo, né? Eu entender quais são esses nãos, quais são esses limites e a gente ir negociando aqui o que fica bom para você, o que fica bom para mim, né? E dessa forma a gente constrói junto. É uma ferramenta que, por exemplo, é uma consciência, por exemplo, que é fundamental para todo líder, né? Todo líder precisa estar muito envolvido com isso, até para poder identificar o perfil, para poder ter uma relação produtiva de gerar produtividade para a sua equipe, reconhecendo as demandas, o momento que a pessoa está vivenciando, quais foram as prioridades dela, né? Gente, quero agradecer muito esse bate-papo. Foi incrível, foi sensacional. Espero que todos tenham captado muito da importância mesmo, né? Da gente começar a se abrir para um reconhecimento da necessidade da inteligência emocional para a vida profissional, para a vida pessoal, para poder mediar essas demandas da vida pessoal, profissional, relacional.
e assim a gente conseguir estar mais entregue para os nossos projetos, para os nossos desejos. Então, quero agradecer a Danúbia Rocha por estar aqui com a gente, a Elaine Viana. Obrigada. E agradeço a você que estava participando aqui conosco dessa live, que mandou sua pergunta. Quero agradecer aqui o Na Capital por promover esse espaço de bate-papo, de troca de conhecimento e informação. E convido você também a conhecer mais das ações da CDL Jovem, uma entidade de jovens líderes e empreendedores que buscam gerar crescimento, gerar impacto social, e assim a gente tem a oportunidade de, através de conexões, podemos crescer juntos. Fica aqui também então esse convite para você conhecer a CDL Jovem Vitória, e muito obrigado por esse espaço, por esse momento. Até a próxima. Produção de podcast Fervo Digital.